Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Olá, boa noite. Agora são 18 horas e 58 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2009, e a TV Câmara passa a transmitir ao vivo, a partir de agora, aqui do plenário da Câmara Municipal, a primeira sessão extraordinária de 2009. Na pauta de trabalho dessa sessão extraordinária, consta apenas um projeto para ser analisado e votado em discussão única pelos vereadores. Trata-se do projeto que restabelece em 6 o número de assessores parlamentares por vereador. A medida é necessária porque os vereadores que fizeram parte da 14ª legislatura, que exerceram o mandato no período de 2005 a 2008, diminuíram de 6 para 2 o número de servidores que compõem a assessoria de cada vereador. A votação para a diminuição dos cargos dos assessores aconteceu no penúltimo dia do mandato deles. O assessor parlamentar é responsável pela elaboração de projetos, indicações, requerimentos, moções, ofícios, atendimento ao público, entre outras atribuições. Fazem parte da 15ª legislatura os vereadores Aparecido Saraiva da Rocha, Arlinda Araújo, Cláudio Henrique da Silva, Durvalina Gomes Garcia, Edna Flor, Edival Antônio dos Santos, Hermenegildo Nava, Joaquim Pereira de Castilho, Joel de Melo, Maria Tereza Assis Marques de Oliveira, Olair Bosco e Rivael Benedito de Souza. Da mesa diretora fazem parte a presidente, vereadora Edna Flor, o vice, Aparecido Saraiva, o primeiro secretário, doutor Nava, e o segundo secretário, Joel Platibanda. Só lembrando que essa sessão, a primeira sessão extraordinária do ano de 2009, está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo, também em sinal aberto através do canal 19, TV Birigui, pela rádio Jovem Luz, Jovem Pan e também pela Web TV, através do site da Câmara Municipal, cujo endereço é o www.câmaraaracatuba.com.br. Agora são pontualmente 19 horas e eu passo a palavra à presidente da Casa, a vereadora Edna Flor, para que ela conduza os trabalhos da noite. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que comigo compõem a mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, boa noite ao público aqui presente e a todas as pessoas que estejam nos assistindo, nos acompanhando. Alertamos os vereadores que, por acaso, se encontrem ainda em outras dependências para a abertura da sessão legislativa extraordinária. Nós vamos solicitar ao senhor secretário que, ao invés do registro do sistema eletrônico, nós vamos solicitar, por gentileza, ao primeiro secretário, doutor Hermenegildo Nava, para que faça a chamada dos vereadores presentes. Rivael Benedito de Souza. Olair Bosco. Maria Tereza Assis Lemos Marques de Oliveira. Presente. Joel de Melo. Presente. Joaquim Pereira de Castilho. Hermenegildo Nava, presente. Edival Antônio dos Santos. Edna Flor. Presente. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Cláudio Henrique da Silva. Arlindo Araújo. Aparecido Saraiva da Rocha. Presente. Presença absoluta. Havendo o número regimental, nós solicitamos agora, damos por aberto oficialmente esta sessão e solicitamos ao primeiro secretário, o vereador Hermenegildo Nava, que, por gentileza, faça a leitura de um texto bíblico. Um versículo da Bíblia, encontrado em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Nós vamos dar início, então, à ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário, também vereador Hermenegildo Nava, que proceda à leitura do edital de convocação da primeira sessão legislativa extraordinária. Edital de convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a primeira sessão legislativa extraordinária, que será realizada em 5 de janeiro de 2009, segunda-feira, às 19 horas, nos termos do artigo 26, inciso 2º da Lei Orgânica do Município e dos artigos 206 a 202 a 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Resolução número 1632, de 10 de dezembro de 2007, para a seguinte ordem do dia. Item único, leitura, discussão única e votação do projeto de lei número 01/2009, de autoria da mesa diretora e demais vereadores. Restabelece dispositivos da Lei Municipal número 6760, de 2006. Câmara Municipal de Araçatuba, 2 de janeiro de 2009, assinada a presidenta Edna Flor e o coordenador do Núcleo de Assistência Plenária, Vinícius Eduardo Hackmin. Passamos, então, à ordem do dia, com o item único, conforme o edital, né, que acabamos de ouvir a leitura. Será a discussão única e votação do projeto de lei número 001/2009, de autoria da mesa diretora e dos demais vereadores e vereadoras desta casa. Restabelece dispositivos da Lei Municipal 6.760/2006. Solicitamos ao primeiro secretário, o vereador Hermenegildo Nava, que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei 1/2009. Restabelece dispositivos da Lei Municipal 6760, 2006. A Câmara Municipal de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica restabelecida a vigência do artigo 16 e dos anexos 2, 3 e 7 da Lei Municipal número 6760, de 14 de junho de 2006, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa da Câmara Municipal de Araçatuba, reorganiza seu quadro de pessoal e dá outras providências alterados pela Lei Municipal número 7.111, de 30 de dezembro de 2008. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal número 7.111, de 30 de dezembro de 2008. Sala das Sessões, 2 de janeiro de 2009, mesa diretora, assinada presidenta Edna Flor, vice-presidente Aparecido Saraiva da Rocha, primeiro secretário Hermenegildo Nava e segundo secretário Joel de Mello. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os vereadores e vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Então, o projeto está aceito como objeto de deliberação. Nós precisaremos, né, tendo em vista que estamos no período de recesso e ainda não há as comissões permanentes nomeadas, nós precisamos constituir a Comissão de Justiça e Redação e nomeamos ad hoc os seguintes vereadores para exararem parecer. Então, ad hoc, né, pela Comissão de Justiça, nós nomearemos 3 vereadores. Nomeio o vereador Dr. Hermenegildo Nava como um membro da comissão, o vereador Joel de Mello, o vereador Aparecido Saraiva da Rocha, né, os 3 membros da mesa pela Comissão de Justiça e Redação. Pela Comissão de Finanças e Orçamentos, nomeamos ad hoc o vereador Edival Antônio dos Santos, tudo bem? Vereador Olair Bosco, vereador Cláudio Henrique da Silva.
nós estamos recebendo aqui a orientação do nosso diretor legislativo que, por ser a mesa também autora do projeto, talvez para evitar qualquer dificuldade, que nós nomeemos como membro da Comissão de Justiça e Redação outros vereadores. Então, vamos nomear a DOC a vereadora Durvalina Garcia, pela Comissão de Justiça e Redação, vereador Arlindo Araújo, vereadora Tiesa. Tudo bem? Correto. A outra comissão está devidamente nomeada. Solicitamos, então, ao primeiro secretário, vereador Hermenegildo Nava, que faça a leitura de emendas apresentada ao projeto. Vamos fazer primeiramente do projeto e depois da... Tá, nós estamos seguindo o rito aqui, mas vamos fazer primeiramente... Vamos ouvir, então, o parecer quanto à legalidade da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora Tiesa, pela legalidade. Isso, Pela isso. legalidade, aprovado. Tá. Pelo vereador Arlindo Araújo. Vereadora Durvalina Garcia. Correto. Então, o parecer agora da Comissão de Finanças. Vereador Edival Antônio dos Santos. Senhora presidente, o meu parecer é favorável. É um projeto polêmico, mas que acaba dando independência para a Câmara também. Correto. Vereador Olair Bosco. Pela legalidade. Isso. Ser favorável ou não, Vossa Excelência se manifesta favorável. favoravelmente. Vereador Cláudio Henrique dos Santos. Desculpa, Cláudio Henrique da Silva. A gente está trocando mais um nome aqui. Correto, vereador Cláudio Henrique da Silva. Correto. Com os pareceres pela legalidade da Comissão de Justiça e favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, nós vamos passar agora à leitura, da leitura da emenda, de uma emenda que foi apresentada também pela mesa diretora. Projeto de lei número 01/2009, emenda número 1, ao artigo 2º, emenda substitutiva. O artigo 2º do projeto de lei 01/2009 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Revogando-se a Lei Municipal número 7.111, de 30 de dezembro de 2008, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009, mesa diretora, assinada presidenta Edna Flor, vice-presidente Aparecido Saraiva da Rocha, primeiro secretário Hermenegildo Nava, segundo secretário Joel de Mello. Passamos, então, a colher o parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda que foi apresentada. Vereadora Tiesa. Pela legalidade. Vereador Aprovado. Arlindo Araújo. Pela vereadora Durvalina Garcia. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação à emenda apresentada, o projeto com a emenda estão em discussão e cada vereador que o desejar poderá fazê-lo por até 10 minutos. Me inscrevo. Mais alguém? A vereadora Tiesa também está inscrita. Também me inscrevo. Pela ordem, senhor. Vereador Edival Antônio dos Santos pediu primeiramente, né? Senhora presidente, primeiramente, cumprimentar pela eleição da mesa, por unanimidade. Nós, essa casa, a senhora já merecia, por 2 mandatos, a senhora foi a vereadora mais bem votada em Araçatuba, uma eleição de prefeito com mais de 30 mil votos, e foi meritória a tua vitória nessa disputa da eleição da mesa. Nós tínhamos um grupo, lógico, nós estávamos disputando também a presidência da casa, e nós achamos que o melhor para esse grupo era estar de acordo com o que os eleitores de Araçatuba definiram e decidiram nessa eleição, que era colocar os 4 vereadores mais votados na mesa diretora. E nós, num grupo de 6 vereadores, apesar da discordância de alguns, mas nós definimos e decidimos que seriam
os 4 mais votados. Eu quero parabenizar a mesa e nós temos a certeza de que a condução dessa casa será feita com muita integridade, moralidade, respeito, e a defesa dessa casa também terá que ser feita, porque, às vezes, nós que somos vereadores, principalmente os vereadores novos, daqui para frente, às vezes, começa a gente sempre é vidraça de qualquer tipo, de qualquer coisa que acontece no município. Sempre a culpa é do vereador, às vezes é do Poder Executivo, e nem sempre às vezes, questão de administração. Então, eu tenho certeza que a senhora vai conduzir essa casa com muita dignidade, muito respeito, e defender o interesse da instituição Câmara em todas as vezes que ela for atacada por pessoas que, às vezes, ficam escrevendo e, às vezes, até fazendo alguns tipos bom, vou deixar para lá, porque não adianta, vai estender. Eu tenho certeza que a senhora vai conduzir muito bem essa casa. Discutindo o projeto, nós, senhores vereadores, nós vamos ser questionados amanhã, provavelmente, pelos os funcionários públicos municipais, que vai nos questionar com relação à criação de mais 4 cargos de assessores parlamentares. Nós vamos ser questionados porque nós não estamos votando a promessa que foi feita em campanha pelo prefeito Cido, pelo vice Carlos Hernandes, de que um dos primeiros atos que seriam feitos pela administração nova seria mandar para a Câmara de Vereadores a reposição salarial dos nossos servidores, que são 4.000 servidores. Nós estamos votando hoje o interesse da Câmara e nós estamos, não recebemos o projeto do senhor prefeito municipal com relação à reposição salarial dos nossos quase 4.000 funcionários. Não recebemos também, vamos ser questionados também, com relação ao plano de carreira do magistério, que também foi um compromisso de campanha que seria mandado para essa casa logo no início do ano, pelo seu prefeito municipal, promessa de campanha, discutido na televisão, em horário eleitoral, inclusive debate nessa casa, e, infelizmente, não veio para que essa casa aprovasse. Nós estamos e vamos aguardar que seja feita ainda, senhora presidente, uma convocação extraordinária para que nós possamos estar votando aí a reposição salarial dos nossos servidores, aprovando o plano de carreira do magistério, porque não teve tempo hábil para ser aprovado no ano passado, por questões eleitorais, do período eleitoral, 3 meses antes da eleição, 3 meses depois, havia uma ilegalidade nisso. Nós temos que tomar cuidado também, nós estamos vendo pela imprensa a criação de uma Secretaria de Comunicação. Eu, com a minha experiência, respeito a opinião de todos, mas Araçatuba não tem necessidade e nem prioridade de criar Secretaria de Comunicação nenhuma. Nós temos já 6 servidores que divulgam os atos da Prefeitura e não tem necessidade nenhuma de criar Secretaria de Comunicação. Nós estamos vendo a discussão de jogar para a mídia, tentar, às vezes, criar um ambiente bom, saudável para o senhor prefeito, de que é necessidade de criar uma Secretaria Ambiental. É necessário, mas nós temos um departamento ambiental na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o que falta lá, o que é? Nós temos gente, nós temos quase 8 funcionários, o que falta lá é estrutura para esse departamento funcionar, então nós não concordamos, a minha opinião pessoal, é de que nós temos prioridades em Araçatuba, como reposição, plano de carreira, recapeamento, e nós não temos necessidade nenhuma de ficar criando secretarias. Eu estou dizendo o que eu estou lendo pela mídia. Vi e fiquei impressionado essa semana, quando eu li na imprensa que nós temos a necessidade de construir uma lagoa de tratamento no Parque Industrial, que capta a todo o esgoto do Versalhes, do Petit Trianon e do Maria Isabel de Almeida Prado. Eu quero deixar registrado que aquelas 3 lagoas de tratamento
que nós temos lá, elas estão assoreadas. O que precisa ali não é contratar uma empresa, buscar dinheiro para fazer uma obra de 15 milhões. Nós precisamos ali que o Departamento de Água faça o desassoreamento da lagoa. São 3 lagoas de tratamento, se for preciso dá para fazer mais 2, porque é cavucar, tirar a terra, e não tem necessidade nenhuma de gastar 15 milhões de reais. Essa é alguns questionamentos que nós estamos fazendo, estamos acompanhando, esperamos que essa contratação dessa estação de tratamento não esteja vinculado a nenhum tipo de campanha para trás, para ajuda de campanha, para empresa direcionada. Eu só deixo registrado o seguinte, o DAIA tem que trabalhar com relação a essa situação. Reserve meu tempo, se for necessário voltar a essa tribuna. Vossa Excelência reserva 3 minutos e 9 segundos. Mais alguém inscrito? Vereadora Tiesa. Boa noite, senhores e senhora vereadora da mesa, diretora. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, população aqui representada por tantos sorrisos, né? A gente agradece e se emociona com a presença de vocês, porque é um exemplo de cidadania. Eu sempre acho que a presença na Câmara é uma demonstração de que nós temos interesse por nossa cidade. Sobre o projeto que hoje nós acabamos de votar, eu gostaria de dizer que andaram nos questionando, vocês nem entraram na Câmara e já estão aumentando o número de assessores. Então, a gente gostaria, pelo menos da minha parte, de deixar bastante claro que nós estamos restabelecendo uma situação que existia e que foi extinta. Não cabe aqui discutir as razões pelas quais extinguiram, né, essa resolução. Então, nós estamos apenas restabelecendo uma situação que indicava uma necessidade, tanto que ela prevaleceu desde o dia que foi aprovada. Eu gostaria também, já de antemão, deixar bastante claro que a minha posição sempre será de otimizar os recursos do município e fazer o melhor para a população de Araçatuba. Eu agradeço. Reserva de tempo? Não, dispensa. Com a palavra, vereador Hermenegildo Nava, que usará a tribuna. Ilustre presidente, nobres colegas de mesa diretora, demais colegas que compõem essa casa legislativa, vocês que nos ouvem, nos assistem, vocês que nos dão a honra com a presença, uma presença bem maciça, significativa, e isso, como disse a minha colega Tiesa, exemplo de cidadania. Eu acho que, assim, essa participação é muito importante para nós. Vocês acompanharem bem de perto as nossas atividades, saber de perto o que a Câmara Municipal, esse parlamento, está fazendo em prol da nossa comunidade. Como disse também o meu colega Edival, nós estamos com um projeto até certo ponto polêmico, dispensou alguns comentários na imprensa escrita e comporta alguns esclarecimentos, notadamente da minha parte, eu gostaria de fazê-lo, dizendo que não concordo com a atitude da legislatura passada, que, ao apagar das luzes, resolveu extinguir 4 cargos de assessores que prestavam, que atendiam aos 12 vereadores da legislatura passada. Isso me deixou bastante preocupado por uma razão. Estes 6 cargos que foram criados e prestaram serviços a 12 vereadores foram criados por eles. Eles usufruíram, eles decidiram
legislaram para eles. Eles disseram aqui, claro que não foi por maioria, a extinção, não é isso, professor Cláudio? Não foi por maioria. Mas eles disseram aqui que 2 cargos não eram suficientes para atendê-los, que necessitavam de 6. A necessidade deles. Eu louvo eles por isso. Não estou aqui para criticá-los neste particular. Mesmo porque eu entendo, minha presidente, que nós estamos aqui nesta noite para restabelecer uma situação. Nós não estamos aqui para criar cargos, como muitos podem entender, podem sair daqui, dizendo que nós, novos vereadores, legislatura que começou nesta noite, uma sessão extraordinária, estão criando 6 cargos de assessores. Nós não estamos criando. Nós estamos restabelecendo o que foi criado. Mas para que os senhores entendam isso, e o meu ponto de vista, é que eles não deveriam ter feito o que fizeram, porque eu recebo isso com usurpação de função. Porque quem melhor do que nós, Olair, que nós, meu colega Arlindo Araújo, quem melhor que nós para entender o que nós necessitamos? Quem tem que decidir isso somos nós. Nós que temos que avaliar a nossa necessidade. A minha necessidade como vereador pode não ser a mesma do vereador Edival. Então nós que temos que analisar, avaliar isso individualmente, mesmo porque os 6 cargos, a utilização dos 6 cargos não é obrigatória, ela é indispensável, usa quem quer. Qual foi a preocupação? Eu entendo isso muito mais como maldade, como uma pitada maldosa da legislatura passada. Com o devido respeito aos colegas que aqui estão, porque aqui o professor Cláudio me disse que votou contra, e parece que o nosso vereador Arlindo também. Mas, independentemente disso, o que me deixa intrigado, e eu não posso aceitar, e não vou votar o mérito disso, eu quero deixar bem claro para a população, para os colegas, para quem está presente aqui, que eu estou votando o restabelecimento da lei que vigorou até o apagar das luzes de 2 dias antes da última sessão, uma sessão marcada desnecessariamente só para fazer isso. Desgastou o nosso legislativo só para fazer isso, não haveria necessidade. Então, eu quero dizer a todos que estão me ouvindo, eu não estou decidindo nesta noite, sou favorável, vou votar favorável ao restabelecimento da lei. Se porventura, durante o meu mandato, alguém apresentar um projeto, querendo discutir o mérito, se nós devemos manter 6, se devemos elevar para 7, para 8, ou reduzir para 2, ou acabar com todos, aí sim, nós vamos avaliar caso a caso. Eu vou dizer por que eu quero 6, por que eu não quero 6, por que só devemos manter 2 cargos, 6 cargos, 8 cargos, ou elevar para 8. Então, aí sim, eu acho que nós vamos discutir mérito. Eu respeito a opinião dos meus colegas que adentrarem ao mérito deste projeto, mas eu preciso deixar isso muito claro. Eu estou votando a revogação de uma lei que ela, de forma inoportuna, foi revogada. Foi alterar o nosso regimento, a nossa lei orgânica foi alterada. Então, é isso que eu vou votar nesta noite. O restabelecimento. Eventual mérito, nós vamos discutir em outro projeto, se é que ele virá, se isso acontecer, aí eu vou articular, aí eu vou ponderar, aí eu vou argumentar sobre isso. Se devemos ou não manter 6, se devemos ou não diminuir para 2. Mas hoje eu não quero entrar nesse mérito, porque eu entendo que nós estamos cuidando de uma revogação. O ato é simplesmente revogar aquilo que foi mal feito,
aquilo que eu, Nava, não concordo. É isso que nós vamos fazer. Então, eu quero deixar bem claro, eu estou votando a revogação da lei, restabelecendo para 6, como estava, que não fui eu que levei para 6. Foram eles que levaram de 2 para 6, salvo ligeiro engano, em 2003, 2006. Então, é isso que eu queria justificar nesta noite. E eu agradeço a oportunidade. Não agradeço, não há necessidade. Dispensa a não ser que venha a ser citado, aí eu peço uma parte. Dispensa reserva de tempo. Antes de passar a palavra ao vereador Cláudio, pedimos licença para formar uma comissão para que adentre a este plenário o presidente da Câmara Municipal de Barbosa, Rodrigo Primo, que acaba de chegar aqui nas nossas galerias. Então, eu peço, por gentileza, que o próprio vereador Cláudio, vereador Olair Bosco, por favor, vereadora Tiesa, pode fazer essa gentileza, para que nós possamos adentrar o presidente da Câmara Municipal de Barbosa, vereador Rodrigo Primo, que tem um lugar ali de destaque preparado pela assessoria. E já passamos a palavra, então, ao vereador Cláudio Henrique da Silva. Professor Cláudio. Senhora Presidenta Edna Flor, senhores membros da mesa diretora, público presente, senhores vereadores, eu quero aqui agradecer a presença de todos aqui nessa sessão. E, vereadora Edna Flor, eu vou sair em defesa de Vossa Excelência porque houve uns comentários maldosos que Vossa Excelência seria contra, a favor, que estava criando cargo nessa casa, ganhou a presidência e estava criando cargos de assessoria. E doutor Hermenegildo Nava, mão santa do Piauí, o senador, mão santa do Piauí, fala, nunca fale depois de um grande orador, mas eu vou me atrever a falar depois de Vossa Excelência. Que até o plenário estão todos babando aqui de ver a oratória linda de Vossa Excelência debutando aqui essa noite. E eu quero aqui, vereadora Edna Flor, eu quero aqui sair em defesa de Vossa Excelência, porque ninguém aqui está criando cargo nenhum, porque aqui, Vossa Excelência, não foi decisão de Vossa Excelência sozinha. Vossa Excelência diz, antes de ganhar a presidência da Câmara, que conversaria com os vereadores, se fosse eleita presidente dessa casa, e em seguida faria um colegiado dos 12 vereadores e faria uma reunião para ver se nós queríamos ou não novamente restabelecer essa lei e ter os 6 assessores. Vossa Excelência, de uma maneira muito democrática, após a eleição da presidência da mesa, Vossa Excelência nos chamou na sala da presidência e disse que, se fosse interesse de todos os vereadores dessa casa, de uma maneira bem democrática, que a senhora estaria colocando uma sessão extraordinária para o dia de hoje. E foi um consenso dos 12 nobres pares dessa casa. Então, Vossa Excelência não está criando nada, Vossa Excelência está sendo democrática em ter nos chamados lá na sala de Vossa Excelência, ter colocado o problema, e nós estamos aqui nessa noite restabelecendo uma coisa que eu, vereadora Arlinda Araújo, vereadora Edival, nós não concordamos e votamos não, porque quando foi diminuído 19 vereadores para 12 vereadores, nós sabemos que para a atividade parlamentar, como reduziu a representatividade popular dessa casa, como com 19 vereadores, nós tínhamos 2 assessores, e foi diminuída essa representatividade popular, nós achamos por bem 6 assessores, para atender a população seria bem melhor, porque com 19, o atendimento, se 19 atendia 1.000 pessoas, 12 atende 1.000, então nós achávamos melhor ter mais assessores para atender bem a comunidade. Então, eu quero aqui sair em defesa de Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência não está criando cargo nenhum e que é uma decisão dessa casa. Essa casa está decidindo revogar uma coisa que nós respeitamos os nossos colegas da outra legislatura, porque em democracia quem ganha é o voto. Eles acharam por bem reduzir para 2 e a maioria absoluta dos 9 vereadores votaram. Nós só tivemos 3 votos aqui contrários e perdemos no voto. Então, não vou criticar os amigos, os colegas da legislatura passada, só que o que está sendo feito hoje
é na maior perfeita lisura e democracia, porque Vossa Excelência não está criando nada. Nós estamos aqui num colegiado de 12 que foi conversado e a democracia imperou na reunião, portanto, aqui ninguém está criando cargo nenhum. Muito obrigado e reservo meu tempo se for necessário voltar a falar novamente. Vossa Excelência reserva 6 minutos e 9 segundos. Mais alguém inscrito? Com a reserva de tempo, apenas o vereador Cláudio e o vereador Edival anteriormente dispensam a reserva de tempo. São apenas estes, né? Bom, ninguém mais querendo discutir o projeto e a emenda estarão em votação. Nós vamos colocar primeiramente em votação a emenda substitutiva, a emenda número 1. Já é possível sair, não, pelo sistema eletrônico, ainda estamos adaptando, né? Então, será votação nominal. Solicitamos aos senhores vereadores e vereadoras que, por favor, registrem seu voto de acordo com a chamada que será feita. Rivael Benedito de Souza. Rivael, perdão. Voto favorável. Sim. Sim. Olair Bosco. Sim. Maria Tereza Assis Lemos Marques de Oliveira. Sim. Joel de Melo. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. Hermenegildo Nava, sim. Edival Antônio dos Santos. Essa emenda ela é corretiva, né? Eu não prestei atenção no artigo 2º. É uma emenda substitutiva para fixar o 1º de janeiro, a retroatividade. Sim. Edna Flor. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Professor Cláudio Henrique da Silva. Sim. Arlindo Araújo. Sim. Aparecido Saraiva da Rocha. Sim. 12 votaram sim. Portanto, está aprovada a emenda, né, por unanimidade. Agora, colocaremos em votação o projeto em globo com a emenda já aprovada. Da mesma forma, solicitamos aos senhores vereadores e vereadoras que deem o seu voto de acordo com a chamada feita pelo primeiro secretário. Rivael Benedito de Souza. Sim. Olair Bosco. Maria Tereza Assis Lemos Marques de Oliveira. Sim. Joel de Melo. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. Hermenegildo Nava, sim. Edival Antônio dos Santos. Edna Flor. Sim. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Professor Cláudio Henrique da Silva. Sim. Arlindo Araújo. Sim. Aparecido Saraiva da Rocha. Sim. 12 vereadores votaram favoravelmente. Portanto, está aprovado o projeto, né, com a emenda. Como houve emenda, nós consultamos o plenário, se dispensa a leitura da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado também. Uma vez aprovado o projeto, nós colocamos agora à disposição para alguma justificativa de voto e eu me inscrevo para tanto. Durvalina também. O tempo é de 5 minutos. Podemos usar a tribuna? Nós vamos fazer a justificativa de voto. Então, por essa razão, nós pedimos que, momentaneamente, o senhor vice-presidente assuma a presidência desta casa neste momento.
Com a palavra, Edna Flor. Cumprimentando novamente todas as pessoas que tenham chegado, né, após os cumprimentos iniciais, a mesa diretora, os colegas vereadores e vereadoras. Nós queremos apenas, né, rapidamente, justificar também o nosso voto. Foram feitos alguns esclarecimentos, inclusive agradecemos ao professor Cláudio, que acompanhou toda a trajetória aí desse projeto, e dizer que nós, a exemplo do que falaram, né, os colegas que nos antecederam na discussão do projeto, inclusive a vereadora Tiesa, nós estamos, na verdade, restabelecendo 4 cargos de menor valor na escala de vencimentos desta casa. Embora já fosse nossa intenção, quando vimos que o projeto foi aprovado no dia 30/12, né, e acompanhamos aí todas as movimentações para que esse projeto fosse aprovado, nós, embora fosse vontade nossa de que os vereadores novos, a exemplo do que disse o doutor Nava, nós entendíamos que a competência legal para a discussão desse projeto seria dos novos vereadores e vereadoras. Mas, mesmo assim, uma vez investida nesta função da presidência, nós sabemos que a grande preocupação da nossa preocupação não é nem tanto com o número de cargos, mas com os recursos que serão gastos. E, por conta disso, por se tratar de recursos públicos, nós, antes de tomarmos essa medida, assim que houve a intenção dos 12 vereadores, né, de apresentar o projeto, nós procuramos verificar o que é que isso significaria também, né, nos recursos públicos, nos gastos do dinheiro público, dos recursos públicos. E, para isso, até para que a nossa população pudesse acompanhar, né, a maneira como nós estamos iniciando a nossa presidência, nós queremos anunciar que, de imediato, para que esse projeto fosse aprovado sem aumento, ou melhor, com diminuição de recursos, nós tomamos uma medida que será publicada, eu penso que está sendo encaminhada hoje já para a imprensa, né, e deve ser publicado amanhã ou na quarta-feira, vou só confirmar isso, se não for amanhã, na quarta-feira, alguns atos dessa presidência, e, dentre eles, o que termina com uma chamada verba de representação de gabinete no valor de 2/3 da remuneração dos servidores deste legislativo. Então, o total de gasto com o pagamento dessa verba de representação de gabinete, que era constituída de 2/3 da remuneração, esse total representa R$93 mil mensais de economia nesta casa. E a diferença entre o valor a ser gasto se todos os vereadores nomearem os novos 4 assessores. Se a todos eles for concedida, isso vai ser ainda objeto de deliberação dos colegas, nós vamos sentar para verificar quais são os adicionais a que tem direito, e vamos verificar isso, né, de forma com que cada gabinete possa trabalhar corretamente. Se forem dadas as gratificações de direito, adicional noturno, por exemplo, mesmo assim, né, com a revogação dos chamados 2/3, para ficar mais claro, nós teremos ainda uma economia mensal de R$ 21.675. No total do ano, haverá uma economia de R$ 281 mil, e, no final dessa legislatura, se Deus quiser, se tudo permanecer assim, nós teremos uma economia de R$ 1.127 mil. Então, é neste contexto também, com essa preocupação, que nós estamos apresentando, que nós votamos este projeto. E só para concluir, nós cuidamos da retroatividade aí com a emenda, porque alguns servidores que já estão nesta casa há mais de 5 anos perderiam, ou há quase 5 anos, melhor dizendo, perderiam um direito chamado quinquênio. Quem é servidor público está aqui sabe do que estamos falando, e também licença-prêmio, se não houvesse esta retroatividade. Então, em respeito aos servidores que já estavam na casa, que não eram nossos assessores, mas que já estavam na casa, é que nós cuidamos do projeto de lei com a redação com que foi aprovado. Então, era esta a nossa justificativa, e agradecemos a atenção de todos. Convidamos a vereadora Edna Flor para restabelecer o trabalho.
Mais alguém inscrita? A vereadora Durvalina Gomes da Silva Garcia. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, ao público aqui presente. E isso demonstra que esse ano vamos ter essa Câmara sempre cheia, acompanhando todas as sessões. Isso é muito bom, porque a população deve realmente acompanhar e saber o que está acontecendo aqui, porque tudo que acontece nessa casa diz respeito à nossa cidade e à vida das pessoas que nela habitam. E dizer que também, quando foi proposto o restabelecimento dessa lei, né, a gente tem sempre a preocupação, porque eu acho que a grande preocupação da população são com os gastos que a casa tem, né? E conversando com a presidência, com a vereadora Edna Flor, ela, como ela fez agora, esclareceu suficientemente, né, todos que com ela procuraram conversar a respeito do restabelecimento, né, dessa situação que já existia, e mostrou que a casa vai gastar menos, né, do que vinha gastando anteriormente, que a gente tem que olhar toda a conjuntura e tudo aquilo que envolve os gastos da casa, e não somente, né, a questão de aumentar os 4 assessores. E é bem verdade que não é porque se restabelece essa lei é que os vereadores vão ter 6 assessores, né? Cada um vai verificar a necessidade que o seu gabinete tem, né? Se é 2, se é 3, se é 1, né? Tem a liberdade de escolher os vereadores, a assessoria que achar melhor para o desenvolvimento do seu trabalho. E aí eu acho que essa legislatura é que tem que avaliar, porque os outros passaram todos os anos com os 6 assessores, trabalharam, acharam que foi bom, que valeu, porque eles só acabaram com isso na última sessão do ano, né? Uma sessão extraordinária ainda. Então, é bem verdade que após restabelecida a lei, né, as pessoas organizando o seu gabinete, nós poderemos estar reavaliando a necessidade de 6, de 2, de 3, mas é importante que a gente também tenha essa oportunidade de fazer essa avaliação, uma vez que, quando eu e a Edna fomos vereadoras da outra vez, nós éramos em 19 vereadores. E agora, né, como na outra legislatura, são apenas 12, e isso talvez a gente não tenha assim toda vamos dizer, o conhecimento da demanda que se aumentou em função da diminuição da representatividade dos vereadores aqui na casa. Então, acho que fica aí para a gente avaliar, para nós observarmos, organizarmos nossos gabinetes e verificar a necessidade, né, de ter 6, 4, 2, 3, enfim, e podermos fazer essa avaliação, mas com essa possibilidade, tá? Eu queria só como dizer também que, ouvindo o vereador Edivaldo Antônio dos Santos, dizer para ele o seguinte, vereador, aquilo que não foi feito em 8 anos, vamos que resolva em apenas um dia. Vamos ter um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza que muita coisa vai se mudar e realmente a cidade precisa melhorar, a cidade está ansiosa por mudanças, a cidade ficou num estado caótico, né? Mas é importante que a gente tenha um pouquinho de paciência. O que não foi feito em 8 anos, não dá para fazer em apenas um dia. Muito obrigada. Vereador Joaquim está inscrito, em seguida, vereadora Edival. Senhoras vereadoras, demais membros da mesa, vereadores, público aqui presente. Revogamos um ato que é muito simples. Estamos esquecendo de colocar que a função do vereador e dos assessores e da população de Araçatuba é a fiscalização das obras, dos serviços públicos que são realizados em nossa cidade. O aumento de assessores nessa casa representa muito pouco, mediante o que foi feito na má qualidade do asfalto, do recapeamento asfáltico de nossa cidade.
Isso sim que nós deveríamos, que a legislatura passada deveria ter procurado fiscalizar. Porque a qualidade foi de péssima, péssima e péssima. Então, cabe a nós, vereadores, população de Araçatuba, fiscalizar o que será feito a partir de agora. Obras, por exemplo, da Porangaba, faz menos de um ano que foi recapeado, já está detonado, nem começou as chuvas de verão ainda. Então, nós temos que fiscalizar, sim, essas farinhas que tentaram colocar em nossa cidade. Temos certeza que o prefeito Cido Sério, o vice Carlos Hernandes e nós da Câmara Municipal vamos fazer um trabalho voltado para a qualidade nas obras, e voltado para a qualidade na saúde, e voltado na qualidade de vida da nossa gente. Nós não podemos, como legisladores, aceitar o que se fez na nossa cidade. Dizer que criamos mais assessores, não. Estamos voltando o que era antes. E ainda não foi dito nessa casa que, mediante a aprovação da PEC 333, a medida da emenda constitucional, ainda não for ser promulgada, essa Casa de Leis já tinha jogado o número de vereadores para 21. Então, é inadmissível. Hoje, se a PEC voltar, cabe assim a essa legislatura 15ª, nós vereadores limitarmos o número de vereadores dessa casa. Tentaram, no apagar das luzes, fazer de tudo para nos prejudicar, mas não conseguiram, porque nós temos uma mesa diretora consciente, uma mesa diretora que revogou imediatamente essa lei, porque é uma lei que auto se beneficiaram. E nós não vamos beneficiar dela, nós vamos dar continuidade, mas continuidade com qualidade e fiscalizando. Então, é esse o pronunciamento desse vereador. Nossa, é da qualidade de vida, qualidade nas obras, qualidade na saúde para o povo de Araçatuba. Muito obrigado. Vereador Edivaldo Antônio dos Santos, está inscrito para a justificativa? Senhor presidente, eu estou estranhando hoje essa casa, o prefeito, acho, não foi lido a comunicação de um líder para defender o prefeito, os projetos do prefeito, mas a vereadora Durvalina já fez a defesa aqui. Se nós formos discutir passado, vamos discutir passado. Eu não votei projetos ilegais, nem votei projetos, depois tive outras atitudes com relação, principalmente, à criação de cargos. O que eu disse aqui é que, em campanha, nós estamos votando o projeto, votamos o projeto hoje, que vai ser polêmico, não só perante a população de Araçatuba, mas sim com relação aos nossos funcionários. Eu não fui para a campanha de prefeito e não fiz a promessa de que seria feita a reposição logo no primeiro mês de mandato, ou nos primeiros dias de mandato. Isso está gravado, e isso deveria, eu não sei, pelo que eu ouvi aqui, a vereadora Durvalina vai ser a líder do senhor prefeito, que eu gostaria de cobrar já publicamente esse projeto, para que essa casa estar votando ainda esse mês a reposição salarial. Se for discutir passado, nós vamos discutir, e tem coisas ilegais que foram votadas, eu não votei, mas nós vamos continuar cobrando, sim, o que foi prometido. Essa cidade é recapeada em 8 meses, com a ajuda do Deus Lula e com recurso do governo federal. Ele veio para a televisão, prometeu, e nós estamos aqui para cumprir, para cobrar. Agora, Araçatuba tinha 7 milhões de metros quadrados de asfalto para recapear. Foi recapeado 3,5 milhões de asfalto. Araçatuba tinha 29 bairros para ser asfaltado.
foram asfaltados, pavimentados 17. Araçatuba nós tínhamos 180 professores, hoje nós temos 700. Araçatuba tinha 22 escolas, hoje nós temos 60. Se for discutir passado, vamos discutir. E nós queremos discutir. Araçatuba tem uma municipalização que muita gente foi contra, inclusive contra esse vereador, soltando os panfletos, questionando esse vereador por votar na municipalização, que está aí hoje uma realidade, com recurso. Eu, na época, eu dei a minha cara para bater com relação a isso. Agora, se for discutir passado, vamos discutir passado. O que eu estou cobrando é presente. Promessa que foi feita com a ajuda do governo federal. A minha preocupação com relação ao Araçatuba é o seguinte: até então, o governo do Estado, que é do PSDB, vinha ajudando muito o município. Bastante. Com recursos para pavimentar esses bairros, todos esses bairros praticamente, informar escola, com pavimentação, recapeamento, nós fomos muito ajudados pelo governo do Estado. Eu fico preocupado, eu gostaria muito, até a vereadora Tiesa do PSDB, eu gostaria muito que houvesse uma harmonia entre o governo do Estado, que é do PSDB, com o prefeito hoje de Araçatuba, que é do PT, para que Araçatuba fosse beneficiada com relação a isso. Mas eu vi na televisão o presidente da República dizendo que, se o prefeito Cídio Sério fosse eleito, Araçatuba não ia faltar recurso. Nós vamos cobrar, lógico, não pode cobrar no primeiro dia, nem no primeiro mês, mas nós queremos. Agora, com relação à reposição salarial, foi feita uma promessa de campanha e nós vamos cobrar. Eu não vou cobrar asfalto, recapeamento, pavimentação, porque eu sei que não sou nenhum idiota, que eu sei que não deu nem tempo ainda do prefeito e conversar ainda com o presidente da República. Eu sei que está acomodando, está assumindo a prefeitura de Araçatuba, está tomando o pé das coisas. Eu não seria um idiota de estar cobrando isso. O que nós vamos cobrar é, sim, a reposição salarial, que foi promessa de campanha. Vereador Hermenegildo Naves está inscrito? Não, eu queria comunicar que o ilustre vereador Arlindo também está inscrito. Correto. Então, com a palavra, a vereadora Arlindo Araújo. Obrigada. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero justificar o meu voto para fazer alguns esclarecimentos, e é importante que a população saiba de alguns detalhes com relação a esse tipo de coisa. Cada vereador na legislatura passada tinha direito a ter 6 assessores. Eu fico bem à vontade para votar esse projeto, porque eu nunca me utilizei de todos os cargos que me foram colocados à disposição nessa casa, e tampouco a verba de gabinete que cada um tem direito. Por isso, quando os colegas vereadores da última legislatura resolveram diminuir o número de assessores, eu entendi que aquilo era uma incoerência, porque se aquele número lhes serviu ao longo do tempo, por que preteria os colegas vereadores, os novos vereadores, de terem o direito, caso queiram, de ter 6 assessores? Por isso, na ocasião, votei contrário nas 2 votações que o projeto apareceu nessa casa. E voto favorável a esse projeto para que nós possamos conferir aos colegas vereadores novos o direito de que, caso entendam ser necessário, nomeiem os seus 6 assessores. Isso depende de cada um. Aproveito também para salientar que, quando da eleição da mesa diretora, fiquei muito feliz com a eleição da vereadora Edna, pois confio na sua competência administrativa, e isso já está provado nos primeiros dias da sua administração da Câmara, que apenas em um ato seu, ela já consegue fazer uma economia de R$ 93 mil mensais, e que, no final da legislatura, vai acumular cerca de R$ 1.200.000 mensais, mesmo mantendo os 6 assessores. Isso apenas com um ato administrativo. E conversando com ela, sei de inovações que ela vai fazer na Câmara e que isso vai trazer ao município uma grande economia, mesmo mantendo o direito dos vereadores terem 6 assessores. Então, eu gostaria, inclusive, de pedir à população e à própria imprensa que acompanhe os trabalhos dessa mesa diretora, da colega vereadora Edna Flor, e que façam e estabeleçam um paralelo de gastos na sua administração, na sua gestão, com a gestão anterior. E aí vocês terão acesso a como era gasto o dinheiro da Câmara e como vai ser gasto o dinheiro da Câmara, o dinheiro do povo, de hoje em diante. Era isso que eu queria dizer. Acredito que fui bem claro, né? E é importante que a população saiba
que o fato de se permanecer esse número de assessores não implica obrigatoriamente que cada vereador vá se utilizar de todos os cargos. Muito obrigado pela atenção de todos. Também inscrito e com a palavra o vereador Revael Benedito de Souza Papinha. Nós passamos, então, a palavra ao vereador Papinha. Em primeiro lugar, boa noite à nossa presidente, à mesa, às nossas amigas vereadoras, aos demais vereadores, público presente, o pessoal que nos acompanha. Quero dar minha justificativa em relação ao meu voto, onde a gente acompanha com os demais vereadores a importância desses 6 assessores. E, sem dúvida nenhuma, esclarecer a população que são pessoas realmente que vão se dedicar, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a trabalhar por essa cidade. E se nós assumimos um compromisso de mudança, um compromisso de trabalho, de fiscalização, sendo nenhum vereador sozinho não dá conta disso. Sozinho a gente não consegue estar acompanhando tudo o que acontece na cidade. Então a gente tem necessidade, precisa dessas pessoas para nos auxiliar, para nos acompanhar, a estar vendo o que está se passando na comunidade, nos bairros distantes, enfim. Sem dúvida nenhuma, foi de grande importância essa aprovação para todos os demais vereadores, colegas vereadores e vereadoras. Lembrando também ao questionamento em relação à administração atual agora, ao Cido Sério, ao Carlos Hernandes, aos demais secretários, nós temos que entender também que não houve a transição que nós estávamos esperando, né, que a gente estava acompanhando próximo, né, Duralina, Joaquim, aos demais, a gente não estava esperando uma transição, não houve essa transição, então a gente tem que aguardar, primeiramente, aí, esses primeiros 15 dias, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma da competência dessa administração. Nós trabalhamos, sem dúvida nenhuma, nós estamos com o anseio dessa população que haja uma mudança, que haja realmente uma transformação na cidade, e sem dúvida nenhuma, a gente que esteve do lado e acompanhou, para ter certeza que nós estamos aqui para cobrar. Nós estamos aqui, sem dúvida nenhuma, antes de cobrar qualquer coisa, nós temos que nos ajudar. Nós temos que ter a consciência com a população que nós precisamos mudar essa cidade. E quem vai fazer isso acontecer não é só o Cido, não é só o Hernandes, não são os vereadores, mas a responsabilidade é nossa, é da nossa população. Eu entendo o seguinte, nós temos que começar a transformar. Nós temos que dar exemplo. Eu estava falando semana passada com os secretários e a gente falou, o exemplo vem de cima, sendo um exemplo do Cido, vem do Hernandes, dos secretários, dos vereadores, mas sendo uma dos nossos funcionários e da nossa comunidade, que nós temos que começar a olhar, nós começar a cada um cuidar do seu cantinho, da sua rua, da sua casa, do seu bairro. Sem dúvida nenhuma nós vamos transformar a cidade, mas sem dúvida nenhuma nós precisamos muito do apoio de vocês. Eu acho que é muito cedo para a gente poder julgar qualquer coisa, mas sem dúvida da gente poder nos somar um ao outro. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, estar junto com a administração e junto com essa casa, para que a gente possa realmente, ao término desse mandato, a gente poder falar, não, Araçatuba realmente mudou. Não estamos aqui para olhar o passado, acho que nós temos que pensar no presente e pensar sem olhar no futuro. Então eu peço aos demais vereadores que nós possamos somar, e junto com essa casa, e junto com a mesa. Eu, sem de mais nada, assim, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz pela nossa presidente, Edna Flor, que a gente tem um carinho muito grande, aos demais colegas da mesa, e fico muito honrado e muito contente por fazer parte dessa casa com os demais vereadores, com essa mesa. Ilustre presidente, pela ordem, gostaria de fazer um requerimento? Pois não. Aproveitando que estamos vivendo um novo ciclo, eu quero requerer a essa presidente que se oficie a sua excelência, o governador José Serra, pela criação, no dia 20 de dezembro passado, do 20º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com sede em Araçatuba. E com isso nós vamos representar a maior área regional e também porque somos a maior área de afogamento no estado de São Paulo. Araçatuba não tinha, nós tínhamos uma companhia, nós perdemos aqui a regional da Polícia Civil, DEINTER, nós perdemos o batalhão da Polícia Militar, e hoje o nosso governador cria em Araçatuba, desvinculando-se de Presidente Prudente, que nos comandava, um corpo de bombeiro, o 20º Corpo de Bombeiros para esta cidade, que vai abranger de Penápolis a Ilha Solteira. E estará todos esses municípios ao comando de Araçatuba. E isso é interessante para nós, isso é uma vitória, faz parte desse novo ciclo político que estamos vivendo em Araçatuba.
Isso faz ampliar o efetivo, faz ampliar viaturas. Além de verbas municipal, agora vamos ter verba estadual. Verba do Estado também virá para Araçatuba para cuidar do batalhão de corpo de bombeiros de nossa cidade. E eu quero também dizer que eles já estão procurando um terreno para a construção da sede própria. Mas adiantando aqui, eu gostaria de dizer que há uma possibilidade, uma fresta aberta para o retorno do batalhão da Polícia Militar e da DEINTER de Araçatuba para Araçatuba. Por isso, nossa ilustre vereadora, representante do PSDB, Tiesa, vamos viabilizar uma reunião com o nosso prefeito Cido Sério, nosso governador, para solicitarmos a restituição desse batalhão e da DEINTER de Araçatuba. Muito obrigado. Obrigado pela compreensão do excesso, só para concluir o raciocínio. Correto, nós que agradecemos. Pela ordem, eu queria fazer um questionamento com relação a isso também, pode ser? Pode ser, a gente só pede o respeito ao tempo, por gentileza, né, para que a gente possa Certo. ficar no tempo regimental. Eu até agradeço, porque pela primeira sessão, né, às vezes a gente acaba, nós temos muitos... Eu queria parabenizar o vereador Nava pelo requerimento, e queria dizer o seguinte: nós tentamos, vereador, por mais de 5 anos, retomar aquela área da CEAGESP, foi doada pelo município de Araçatuba em 1963, onde, na Avenida da Saudade, quase em frente, onde era aquela fábrica, aquela indústria de pescado, a fábrica de gelo que o pessoal dizia. Aquilo foi doado pelo governo do estado, Mário Covas, quando o Banespa quebrou, faliu, e foi dado para o Banco Central em pagamento da dívida do Banespa. O Banco Central repassou para o Ministério da Agricultura, e nós montamos 2 comissões aqui nessa casa e não conseguimos reaver aquela área onde está instalado, ali na Saudade, quase esquina com a rodovia Marechal Rondon, onde era a indústria de pescado. Nós tentamos, junto ao governo do Estado, ao governo federal, fomos a Brasília, tentamos, junto ao Ministério da Agricultura, fomos encaminhados para São Paulo, para a CEAGESP, a CEAGESP hoje é subordinada ao Ministério da Agricultura. Tentamos fazer com que eles nos devolvessem aquela área que foi doada para o governo do Estado, e, infelizmente, eles estão tentando vender aquilo, fizeram um processo de licitação para poder vender. E nós, até inclusive, falei com o ex-deputado Cido Sério, na época deputado, para que nos acompanhasse, na época eu, o vereador Luciano, até a CEAGESP, para que a CEAGESP devolvesse aquilo para nós. Que aquilo foi comprado com dinheiro público, a população de Araçatuba. Então, já estou propondo uma comissão para que nós possamos reaver aquela área da CEAGESP para instalar ali o segundo corpo de bombeiro em Araçatuba, inclusive fazer a sede, e parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento. Vou apresentar o projeto e Vossa Excelência já faz parte dessa comissão, se for de teu interesse. Nós agradecemos os comunicados que foram feitos, e antes de encerrar essa sessão, nós queremos agradecer também a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal de Barbosa, Rodrigo Primo Antunes, dizer que esta casa fica à disposição para que nós possamos, num trabalho regional, colaborar para que toda a nossa região possa fazer um bom trabalho legislativo. Convidamos também os senhores vereadores e senhoras vereadoras, é um convite para uma reunião amanhã às 16 horas na sala da presidência, para tratarmos de questões administrativas também de maneira colegiada. Esgotada a ordem do dia desta sessão legislativa extraordinária, encerramos a presente sessão, agradecendo ao público e pedindo que retornem sempre, e convocando os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária, a ser realizada em 2 de fevereiro de 2009, segunda-feira, às 19 horas. Obrigada.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo.